A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui é o irmão Tony Bahia, do programa Discípulos de Jesus. Hoje é sábado, 11 de março de 2023. Passando por aqui para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para você refletir, colocar no seu coração e passar para outras pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, antes eu peço em nome de Jesus que se inscreva nesse canal. Aperte o sino ao lado para quando eu postar novos vídeos, a YouTube te notificar. Dê um like. Amém? Hoje eu vou falar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que tem como tema: fuja da imoralidade sexual, o pecado do corpo. Meus irmãos, minhas irmãs, versículo 18 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Meus irmãos, minhas irmãs, 1 Coríntios está dizendo: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém cometer fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que a Bíblia diz sobre o corpo? Deus é o Criador do corpo humano. A Bíblia diz em Salmos 139, versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O nosso corpo deve ser um sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No sentido espiritual, o nosso corpo pertence a Deus e é considerado o seu templo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo. No sentido físico, o nosso corpo pertence ao nosso esposo ou esposa. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, 2, 4: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim o marido. E também, semelhante ao marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia adverte-nos sentido de não deixarmos o pecado reinar em nosso corpo, ou seja, os nossos impulsos e desejos devem estar sob o controle da razão e do Espírito Santo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6, 12. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra é bem clara sobre o pecado sexual. Fuja da imoralidade sexual, o pecado do corpo. Se
Aqui diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 11 e 14. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Cristo voltar a segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo será glorificado, revestido de incorruptibilidade e imortalidade. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 54. Eu finalizo dizendo: o corpo é um exemplo de como a igreja deve funcionar. A Bíblia diz em Romanos 12, 4, 5: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Soberano Deus e eterno Pai, eu entro na Tua presença nesse momento, Senhor, para Te apresentar a vida desta pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor venha abençoar ele ou ela, que o Senhor venha dar entendimento para que ele não venha pecar contra o seu corpo, o pecado da imoralidade sexual. Senhor, que este dia seja maravilhoso na Tua presença, que esse dia seja glorificado, que toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.